Recording is over. Gravando. Pronto, bora lá. A partir de agora, estaremos expostos e vamos lá, vou botar vocês no mudo, tá? E bora lá. Ah, esqueci de colocar. Calma aí que eu ainda estou me acostumando. Compartilhar áudio. Pronto, todo mundo me escutando? Beleza. Sim. Show de bola. Vamos lá. Vou botar a minha fotinha e começar os ácidos nucleicos. Pronto. Agora começa. Pessoal, então a gente entra na quarta biomolécula, tá? Que a gente vai estudar, que são os ácidos nucleicos, certo? Já estudamos sobre água, né? 70% da nossa composição corporal. Já estudamos os carboidratos, cerca de 2% da nossa composição corporal, assim como os lipídios, né? Ocupam cerca de 2% também. E agora a gente dá início ao estudo dos ácidos nucleicos, tá, gente? Hoje a gente vai ver o que são esses ácidos nucleicos, o que é que eles fazem e por que eles são tão importantes. Eles ocupam cerca de 7 a 8% da nossa composição corporal, beleza? Então, os objetivos da aula de hoje, tá, gente? Responder basicamente essas 10 questões. Simples, né? O que são os ácidos nucleicos, quais são a sua importância? Primeira questão que a gente vai responder, tá? Qual o monômero dá origem aos ácidos nucleicos? Lembrar, os monômeros que a gente tem. Já estudamos os carboidratos, que os monômeros são os monossacarídeos. Então, ó, um monossacarídeo com outro forma um disacarídeo, não é isso? Aí, junta vários sacarídeos, forma um polissacarídeo, tá? Então, o que são esses sacarídeos? São os monômeros que formam os carboidratos. Lá em proteínas, quando a gente vai estudando, a gente vai ver que os monômeros que formam as proteínas são os aminoácidos, tá? E aqui, nos ácidos nucleicos, quem são os monômeros que formam esses ácidos nucleicos? A gente vai estudar, vai ver isso, tá? Quais as 3 partes que formam o nucleotídeo? Olha esse nome, nucleotídeo. Sabe o que é o nucleotídeo? É o monômero que forma o ácido nucleico, tá? Então, a gente vai ver isso direitinho ainda, não se preocupe. Quais as ligações que podem ocorrer entre 2 nucleotídeos? Vocês vão ver, certo? A gente tem 2 tipos de ligações que vão fazer com que esses nucleotídeos se unam, tá bom? As principais diferenças entre DNA e RNA, como ocorre pareamento de base nitrogenada, qual a diferença entre base nitrogenada púrica, pirimídica, quais os principais tipos de RNA e suas funções, em que resulta o processo de transcrição, ó, transcrever é só você transcrever alguma coisa? Não, né? Aqui, quando a gente está falando bioquimicamente, essa transcrição vai ter um significado importante, tá? E a tradução, o que é? Traduzir. Traduzir uma coisa que está do inglês para o português. E aqui, na bioquímica, essa tradução tem esse mesmo sentido, será? Então, pessoal, é isso que a gente vai ver, tá? Ao término dessa aula, o que é que vocês fazem depois? Pega essas questões, coloca no caderno e responde, tá? Responde com base naquilo que a gente estudou hoje. Essa aula vai ficar disponível, gravada? Vai, mas não sai, por favor, né? Lembra do print, tá? E aí é isso, beleza? Qualquer dúvida, ativa o microfone e fala que eu vou estar esclarecendo, beleza? Então, nada melhor do que a gente começar e ver mais ou menos se situar onde é que está esse DNA, ou melhor, onde é que estão esses ácidos nucleicos, tá? Primeira pergunta, quem são os ácidos nucleicos? Vamos responder. Olha só, aqui é a imagem da célula, certo? Estão vendo aqui a imagem da célula e aqui é o núcleo da célula. Pega esse núcleo da célula e separa ele, tira ele da célula, vai dando um zoom, certo? Entra dentro do nucleolo, né? Que é a camada que reveste esse núcleo aqui, e a gente vai ter justamente o cromossomo, tá, gente? Então, isso aqui é o cromossomo, é o nosso material genético, tá? E esse material genético, pessoal, ele é feito de DNA, tá? Então, o nosso material genético, nossa carga genética é feita de DNA. DNA é um tipo de ácido nucleico, tá, gente? Por que ele chama ácido nucleico? Porque ele é um ácido que se encontra no núcleo, tá? O DNA, ele é representado por essa dupla fita aqui, ó, tá vendo? 2 fitas
helicoidais, assim, ó. Elas vão girando, tá? Uma em volta da outra. Isso aqui é o DNA. E quando a gente junta esse DNA, vai condensando ele, condensando, a gente acaba obtendo aqui, ó, um cromossomo, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Então ele vai se condensando e vai formando essa estrutura chamada de cromossomo, tá? Outro tipo de ácido nucleico é o RNA, tá? É o RNA. Então a gente tem esses dois tipos de ácido nucleico: DNA, RNA, ok? Então, gente, a gente vai estudar bastante hoje sobre o DNA e o RNA, saber quais são as suas... A gente vai ver a diferença entre DNA e RNA e também a gente vai ver qual é a função de cada um. Então, não está no slide, anota aí, tá? Quais são as funções dos ácidos nucleicos? DNA, especificamente. O DNA, ele tem a função de armazenar e transmitir a informação genética. O que é isso, professor? Armazenar e transmitir. Explique melhor, não estou entendendo. Tranquilo, ó. Armazenar informação genética. Você que está aí assistindo, somos seres humanos individualizados, tá? Ninguém é igual a ninguém. Por quê? Porque nosso genoma, ou seja, o conjunto dos nossos cromossomos, ele, pessoal, é totalmente diferente, tá? A gente carrega informações totalmente diferentes uns dos outros, o que nos torna indivíduos únicos. E essa informação, ela é armazenada no DNA, na região do núcleo, certo? Então, pensa o seguinte: seus pais, eles têm essas informações genéticas armazenadas também. E quando eles cruzaram para dar origem a você, a mim, o material genético deles foram fecundados, ou seja, cruzados em forma de gametas, que gerou o óvulo, ou seja, gerou o zigoto, o ovo, e o óvulo junto com o espermatozoide, quando une, forma o ovozigoto, certo? Embriologia aí, não sei se vocês vão ver, mas apenas para a gente saber que a junção do armazenamento do material genético dos nossos pais com da nossa mãe gera, né, justamente nós que somos os descendentes deles. E essa descendência, ela só existe justamente porque eles são capazes de transmitir essa informação genética. Ou seja, além de armazenar, eles transmitem, tá? Então, assim, eu transmito informação, eu perpetuo minha espécie. Eu sou capaz de fazer com que eu gere descendentes e assim eu consigo gerar uma sociedade, tá? Então, só é possível perpetuar nossa espécie por causa da transmissão de informação. Quem é que transmite? Os ácidos nucleicos. De que tipo? DNA. DNA, ele armazena nas nossas células e ele transmite essa informação. Então, ó, meu cabelo castanho, minha barba falha, meu olho preto, minha sobrancelha quase monocelha, todas essas características, elas como o nome já diz, elas só me caracterizam porque elas são informações que meus pais passaram para mim e elas estão todas codificadas no meu núcleo, tá? E o núcleo de cada célula envia essa informação, tá? Ó, seu olho vai ser castanho, seu olho vai ser verde, seu olho vai ser azul, ou seja, o DNA serve para isso, para guardar informações de cada indivíduo, certo? E, consequentemente, quando necessário, transmiti-las. Já o RNA, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai ser responsável pelo controle celular, certo? Ele vai exercer funções das células, de síntese proteica, por exemplo. Imagina uma célula do tecido epitelial do dedo, tá? Da pele. Me cortei, pá. Gerou uma lesão. Essa lesão, ela vai cicatrizar, vai chegar um momento que ela vai cicatrizar. Como é que as células, elas se multiplicam? Como é que cicatriza? Justamente porque aquelas células epiteliais, elas no núcleo, contêm uma informação, tá? Que é o DNA. E esse DNA, ele diz assim, olha,
A informação aqui é de que você é uma célula epitelial que sofreu uma abertura, um corte. O que é que eu tenho que fazer? Multiplica as células aí e fecha esse corte. Mas quem processa essa informação, mandando que as células sejam multiplicadas, mandando que seja produzido queratina para poder fechar a pele, é o RNA. Tá? Então, o RNA, ele atua na síntese proteica e no controle celular, certo? Funções exercidas pelas células é executada pelo RNA e quando for para armazenar a informação ou transmitir, é o DNA, tá bom? Outra coisa bacana do DNA é que ele serve para identificar, tá? Então, assim, se cada indivíduo ele é único, justamente porque a gente tem o DNA guardando essas informações, isso quer dizer que eu posso usar ele para identificar uma pessoa. Imagina alguém que estava num acidente de um avião que se estraçalhou e esse avião ele fez com que o braço de uma pessoa fosse para um lado, a perna para o outro, a cabeça para um lado, o intestino para o outro. E aí? Como é que as pessoas, como é que os peritos conseguem juntar esses restos mortais e dizer, tá aqui, ó, tá dentro desse caixão é teu filho. Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue porque ele tira o material genético daquele pedaço de mão que está bem longe do corpo e ele compara com aquela coxa que foi encontrada 1 quilômetro longe da mão. Aí o material genético da mão bate com o da coxa, ele diz, essa mão e essa coxa é dessa mesma pessoa. Tá? Então, o DNA serve para isso. Isso aí se chama identificação humana em caso de catástrofes. A gente pode ter identificação criminal, no caso de uma pessoa que tentou assassinar vamos supor, uma tentativa de estupro, certo? Não, uma tentativa não, um crime de estupro, onde houve inseminação do material genético através do sêmen e a polícia consegue resgatar o sêmen e fazer a identificação daquele material genético que está presente no sêmen. E aí, o que é que ele faz? Quem são os suspeitos? Fulaninho, Cicraninho e Beltrano, ele pega o material genético daquelas pessoas e compara com o sêmen. Ele está comparando quem? RNA? Não, RNA não armazena. Quem armazena? Informação é o DNA, tá? Então, ele compara o DNA do sêmen com o DNA do suspeito. Tá? E se bater, ó, acabou, não tem o que fazer. É prova concreta da materialização do fato, certo? Ou seja, pessoal, nós farmacêuticos, né, vocês, futuros farmacêuticos, podem atuar na identificação criminal através de testes de DNA, entendeu? Justamente porque vocês têm o conhecimento bioquímico da estrutura do DNA e podem através de concurso, fazer a perícia, onde vão se especializar ainda mais em uma área como essa. Né? Isso aqui pode ser, sim, uma área de atuação, chama-se genética forense. A genética forense é uma área de atuação na farmácia, tá bom, gente? Através da perícia criminal, tá? Então, é isso aí. Vamos seguir e entender quais são os monômeros que formam o DNA e o RNA. Os monômeros são a estrutura base, tá? A estrutura base, eu vou juntando essas estruturas e dou origem à biomolécula. Quais são as estruturas bases dos carboidratos? Monossacarídeos. Quem são as estruturas bases das proteínas? Aminoácidos. Quem são as estruturas bases dos ácidos nucleicos? Nucleotídeo. É fácil o nome, ó. Núcleo. Núcleo lembra núcleo, que lembra ácidos nucleicos. Beleza? É fácil. Ácido nucleico, nucleotídeo são os monômeros, tá bem, gente? E aí, gente, eu preciso que vocês saibam o que forma o nucleotídeo, tá? Então, ó, se um conjunto de nucleotídeo forma o DNA e o RNA, o que é que cargas d'água formam esse nucleotídeo, tá? Então, são essas três estruturas: grupo fosfato, açúcar e base nitrogenada. Certo? Vamos entender o que é cada um desses cidadãos no jogo do bicho. Pegando esse nucleotídeo aqui, ó, isso é um nucleotídeo, porque ele tem três grupos que formam essa estrutura. Primeiro grupo, fosfato, tá? Aqui, ó. Por que esse grupo é fosfato? Porque ele tem um P. E esse P, gente, não esqueçam,
é um átomo de fósforo. Então, ó, esse grupo aqui é o grupo fosfato. Ele não muda no DNA, no RNA, ele é o mesmo, é fosfato, tá? No açúcar, isso aqui é um açúcar, tá? Se ele é um açúcar, ele é um carboidrato. A gente já estudou. E quando a gente estudou carboidrato, eu falei para vocês, gente, lembra, os carboidratos são importantes para compor a estrutura dos ácidos nucleicos. Não sei se vocês lembram, mas eu falei. De que forma eles são importantes para formar a estrutura dos ácidos nucleicos? Porque os carboidratos estão presentes na estrutura do nucleotídeo. Olha aqui, ó, esse carboidrato. Vamos ver quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é uma pentose. Pentose é um monossacarídeo de 5 carbonos, tá, gente? Então, se a pentose ela tem 5 carbonos, quais os tipos de pentose que formam o nucleotídeo? 2, ribose e desoxirribose. Então, pessoal, começa a raciocinar. Se eu tenho 2 tipos de pentose, uma vai ser do DNA, a outra vai ser do RNA. E se vocês olharem, é muito fácil, ó. O açúcar que começa com R, ribose, RNA. O açúcar que começa com D, desoxirribose, DNA. Então, o açúcar do RNA é a ribose e o açúcar do DNA é a desoxirribose, tá? Aí você vê um tracinho se ligando aqui com açúcar. Nome desse tracinho? Base. Faltou uma coisa aqui, tá? Base nitrogenada. Faltou colocar isso aqui, tá? Base nitrogenada é o nome desse composto. E ele pode variar também, tá? Entre o DNA e o RNA. A gente pode ter variação de bases nitrogenadas. Não precisa se preocupar com isso agora. Mais à frente eu falo sobre quais bases nitrogenadas estão no DNA e quais as bases nitrogenadas estão no RNA. Antes, eu quero que vocês vejam as ligações que podem ser formadas entre o nucleotídeo e outro, tá? A começar por essa daqui, ó. Olha só. Vamos ver primeiro se vocês reconhecem isso como nucleotídeo. Olha o que é que está aqui, ó. PO4, fosfato. O que é que está aqui, ó? Açúcar, certo? É um açúcar. E o que é que está aqui? A base nitrogenada, beleza? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura de um nucleotídeo. E esse nucleotídeo está se ligando com outro nucleotídeo. Vamos ver se é um nucleotídeo? Fosfato, açúcar e base nitrogenada. Ou seja, aqui eu tenho quantos nucleotídeos? 2. 2 nucleotídeos. Eles estão se ligando através de quê? Através dessa região aqui. Estão vendo? Ó? Esse açúcar de um nucleotídeo está se ligando com o fosfato de outro nucleotídeo. Então, ó, qual é a ligação que conecta eles? Essa daqui, ó, que o laser está apontando. Nome dessa ligação, gente, ligação fosfodiéster. Porque ela ocorre entre um grupamento fósforo e éster, tá? Então, isso aqui é um éster, ó, dupla O ligado a O, e isso aqui é um fósforo. Então, ó, fósforo éster está se ligando com outro açúcar. Nome da ligação? Fosfodiéster. Quando eu perguntar assim, gente, como é o nome da ligação que ocorre entre um nucleotídeo e outro através do açúcar de um com o fosfato de outro? Açúcar de um com fosfato de outro. Nome da ligação, fosfodiéster, tá? Então, gente, olha essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui. Um nucleotídeo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nucleotídeos a gente tem nessa imagem.
Quando eu pego esse nucleotídeo, está se unindo com esse nucleotídeo através de uma ligação, o quê? Fosfodiéster. Esse nucleotídeo está se unindo a esse nucleotídeo através de uma ligação, o quê? Fosfodiéster. Esse nucleotídeo está se ligando com esse nucleotídeo através de uma ligação, o quê? Fosfodiéster. Então, gente, quando esses nucleotídeos vão se ligando através de ligações fosfodiéster, a gente forma uma fita, tá? A gente chama isso aqui de uma fita. Uma fita que tem início 5 linhas e terminação 3 linhas. Professor, o que é essa 5 linhas e o que é esse 3 linhas? Isso significa uma ordem, tá? Essa fita, ela segue uma ordem que começa em 5 e termina em 3. O DNA é uma fita dupla, ou seja, ela tem outra fita, certo? Do outro lado. E essa fita, pessoal, vai ter a ordem inversa da primeira. Ó, se essa começa com 5 e termina com 3, essa começa com 3 e termina com 5. Percebam, essa fita é paralela a essa e essa fita é o inverso dessa. Como é que a gente sabe que uma é o inverso da outra? Vamos olhar a base nitrogenada. Olha a base nitrogenada aqui, ó. T, A, G, C, C, G, A e T. Gente, eu vou falar depois o que significa essas bases nitrogenadas, mas só para você entender que uma é o inverso da outra. Se essa começa em 5, qual é a base nitrogenada? T. Termina em 3, base nitrogenada A. Então, se elas são inversos, se essa terminou em 3 com A outra vai começar em 3 com quem? Com A, certo? Se essa começou em 5 com T, essa vai terminar em 5 com T também, porque elas são paralelas, mas são o quê, ó? Inversas, beleza? É tipo eu pegar, deixa eu ver uma coisa aqui. 2 lápis iguais. 5 linhas, 3 linhas. São paralelas, mas as fitas de DNA elas não vão se juntar assim não, tá? Porque se elas se juntassem assim, seria o quê? 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas. Então, a fita de DNA, ela é paralela, mas ela é o quê? Inversa, tá? Então, é basicamente isso, tá? Isso aqui é igual a isso, isso aqui é igual a isso. Então, elas fazem isso, certo? São paralelas e inversas. Então, a gente tem outro tipo de ligação ocorrendo entre as bases nitrogenadas. Nome dessas ligações, pessoal? Ligação de hidrogênio, tá? Olha ela aparecendo aqui de novo. Professor, peraí, eu me lembro. Ligação de hidrogênio. Ela ocorre entre as moléculas de água. Isso aí, ó. Perfeito. Né? Quem foi que falou? Né? Parabéns, está correto. Ocorre entre as moléculas de água. Foi o único lugar que a gente viu ligação de hidrogênio até o momento, tá? Foi lá nas moléculas de água se ligando umas às outras, certo? Então, onde é que a gente está vendo ligação de hidrogênio aqui novamente? Nos DNA ligando uma base nitrogenada a outra. Ou seja, a base nitrogenada de uma fita com a base nitrogenada de outra fita. Então, gente, duas ligações estão ocorrendo. A fosfodiéster ocorre entre os nucleotídeos da mesma fita. Isso é importante, viu? Fosfodiéster ocorre entre os nucleotídeos da mesma fita. E a ligação pontes de hidrogênio está ocorrendo entre os nucleotídeos de fitas diferentes, tá? Então, ocorre entre os nucleotídeos de uma fita com os nucleotídeos de outra fita, tá? Aí, se eu for mais profundo ainda, eu digo, certo? Mas me diga, como ocorre essa ligação fosfodiéster? Aí você vai dizer, ó, ocorre entre o açúcar de um nucleotídeo com o fosfato de outro da mesma fita. Show! Como ocorre a ligação de hidrogênio? Ocorre entre a base nitrogenada de um nucleotídeo de uma fita com a base nitrogenada de outro nucleotídeo de outra fita. Bonito, né? Perfeito, sensacional. Eu acho isso muito bonito.
Então, chegando mais na frente, a gente fala sobre algumas peculiaridades com relação a essas bases nitrogenadas e também com relação a essas ligações de hidrogênio, né? Porque vocês podem ser curiosos e dizer, prof, A e T aqui, ó, tá tendo 2 pontos de hidrogênio e o C e G tá tendo 3. Bem observado, mas eu só vou falar mais na frente, tá? Guarda aí essa curiosidade. Seguindo, vamos falar sobre a diferença entre os açúcares, ou seja, entre as pentoses. Eu já falei. Desoxirribose dá origem a quem? Ao nucleotídeo que está no DNA. E a ribose? Ao nucleotídeo que está no RNA. Vai pela letra aqui, ó. Desoxirribose, dá origem ao DNA. E o R de ribose? Dá origem ao RNA. Vamos agora para tradução, né? Vamos para o nome. Olha só. DNA, o que significa isso? Ácido, porque ele é um ácido, né? Ele é um ácido o quê, gente? Ácido nucleico. Então, ó, ácido nucleico, olha que legal. Ácido nucleico. E de desoxirribose. Então, o DNA é um ácido desoxirribonucleico, certo? E o RNA é um ácido nucleico que tem o açúcar o quê? Ribose. Como é o nome do RNA? Ácido ribonucleico, certo? E vamos ver qual a diferença entre o açúcar desoxirribose e o açúcar ribose? Ó, são pentoses, 5 carbonos, e vamos olhar primeiro para o de ribose. O de ribose aqui, ó. Vocês verificam que tem 2 hidroxilas, 2 hidroxilas, hidroxila aqui, radical H, tem 2. Agora, vamos para o DNA. Só tem uma, tá? Uma hidroxila. O que é que aconteceu com esse hidrogênio? Perdeu o oxigênio. Se ele perdeu o oxigênio, ele desoxigenou. Ou seja, é uma desoxirribose. É uma ribose que perdeu o oxigênio. Desoxirribose é o DNA. Ribose é o RNA. Então, ó, se eu perguntar a você, diferença entre DNA e RNA pelo açúcar, pelo carboidrato, pela pentose, lembrem-se, certo? Dessas 2 estruturas, de comparar a desoxirribose com a ribose. Agora vamos falar sobre as bases nitrogenadas, certo? A gente fala sobre os tipos de bases nitrogenadas, quem são elas, e depois a gente fala quais estão no RNA e quais estão no DNA, tá bom? Então vamos primeiro para os tipos de base. Olha aqui nesses quadrados cinzas, tá? Nesses quadrados cinzas, gente, vocês estão vendo que tem 2 tipos, purinas e pirimidinas, tá? As purinas têm 2 anéis. Olha aqui, ó, a química aparecendo 2 anéis, certo? Professor, agora eu entendi porque é base nitrogenada. Olha a quantidade de nitrogênio que tem, ó. 1, 2, 3, 4. E tem outras que vão ter até mais. Entendeu por que é base nitrogenada? Porque nesses anéis aqui a gente tem muito nitrogênio. E a purina tem quantos anéis? 2. E as pirimidinas tem quantos anéis? 1. Diferença das bases inicialmente é essa. Vão ter as púricas e vão ter as pirimídicas, certo? Então, quais são os tipos de purinas? A gente tem a adenina e a guanina. Vamos ver se elas são purinas? Tem 2 anéis? Ó, adenina. 1, 2 anéis. Guanina. 1, 2 anéis. Certo? Então, essas 2 bases, A e G, adenina e guanina, são purinas. Agora, pirimidina é um anel só. Vamos ver. Citosina, uracila e timina, tá? Um anel apenas, tá? Então, se contém naquele nucleotídeo bases nitrogenadas, pirimidinas, vai ser citosina, uracila, timina. Se são purinas, vai ter adenina e guanina, tá, gente? Então, é importante que vocês saibam diferenciar esses grupos. Eu geralmente dou o seguinte macete. Olha só esse macete aqui, ó. Picute e pulga, certo? Pulga, aquela coisa, né? Aquele bicho que fica atrás da orelha. Picute. Picute não quer dizer nada, mas eu achei que fica legal de decorar, né? Picute, né? Enfim, não significa nada, mas pelo menos eu não me esqueço e eu acho que vocês também não. Então,
Por que isso é uma dica? Pi de pirimídicas, de pirimidinas, um anel. Citosina, uracila e timina. E purga. De purinas, 2 anéis. Guanina e adenina, tá? Então, é isso. Vai ficar fácil de vocês aprenderem, tá? Picute, um anel, citosina, uracila e timina, e purga, 2 anéis, guanina e adenina. Certo, gente? Por enquanto, eu só falei sobre as bases. A gente vai falar quem está no DNA e quem está no RNA agora, tá? Vamos lá. Estão vendo essa base pirimídica aqui, ó? Chamada timina. A timina, ela é encontrada nas fitas de DNA sobre a sigla T. Olha aqui a timina. Estão vendo? Isso aqui é timina. Isso aqui, ó, timina. Então, minha gente, se eu tenho uma fita com timina e outra fita com timina, eu tenho 2 fitas antiparalelas. Isso é quem? DNA. Então, gente, sempre que você estiver olhando uma fita de nucleotídeos com timina, é DNA, não tem erro, não tem erro, não tem exceção, certo? Teve timina, DNA. Agora, se teve uracila, U, RNA. Vamos ver se tem? Deixa eu ver se eu acho uma de RNA aqui. Calma aí. Não, achei não. Deixa eu ir para frente. Olha aqui. Olha a fita de RNA. É uma fita simples, não é dupla fita. E qual é a base nitrogenada que eu estou encontrando aqui? Ó? U e um monte de U. E a uracila é uma pirimidina que é encontrada no RNA. Agora procura aí nessa fita uma base timina para você se encontra. Não tem, gente. Não tem timina. Porque timina é exclusiva de DNA. E uracila é exclusiva de RNA. Bom? Não esqueça isso. Ah, professor, beleza. Timina, DNA, uracila, RNA. E citosina, adenina e guanina? Tem dos dois, tá? Citosina, adenina e guanina tem dos dois, tá bom? Vamos ver? Tá aqui, ó. Olha essa fita de DNA. Tem timina, então já sei que é DNA. Tem 2 fitas, já sei que DNA. É um inverso da outra, é DNA. Então pronto. Ó, T de timina, DNA. Olha o A de adenina, beleza. G, guanina. E C, citosina. Acabou. São as 4 bases nitrogenadas que formam o DNA. Guanina com citosina, adenina com timina. Professor, deixa eu perceber uma coisa. Eu estou vendo que, por exemplo, a guanina não se junta com a adenina. Faz sentido? Faz. A adenina só se liga com a timina. E a guanina só se liga com a citosina. Não tem exceção, tá? Então tá aqui, ó. Como é que ocorre o pareamento de bases nitrogenadas entre uma fita do DNA e a outra? A adenina se liga com a timina através de 2 pontes de hidrogênio, tá? Adenina com timina, 2 pontes. Guanina com citosina, 3 pontes de hidrogênio, tá? Então, ó, citosina com guanina, 3 pontes de hidrogênio. 1, 2 e 3. E a adenina com a timina, 1, 2. Sempre. Tá aqui, ó, nessa imagem aqui também, mostrando isso bem para vocês. Adenina com timina, 1, 2. Guanina com citosina, 1, 2, 3. Dica. Ó, A sempre se liga com T, Agnaldo Timóteo, tá? G sempre se liga com C, Gal Costa, tá? Então, não esquece essa dica que ela é fenomenal. Então, assim, quando eu ensino, as pessoas nunca mais esquecem. Isso é muito bom, tá? Agnaldo Timóteo e Gal Costa, certo? Não esquece essas siglas. E na RNA, gente? No RNA, você vai dizer, professor, como é que o RNA, as bases nitrogenadas de um vai se ligar com as bases da outra fita, se o RNA só tem uma fita? E aí, hein? Será que alguém pensou nisso? Eu falei, ó, ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas ocorre entre as bases nitrogenadas de uma fita com a base nitrogenada de outra fita.
E quem tem duas fitas? DNA. RNA só tem uma. E aí, minha gente? Como é que vai acontecer isso? Aí, o RNA não é uma fita esticada, certo? Ela vai fazer esses enovelamentos que vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó. Ela vai se condensando, ela vai se distorcendo. E aí, quando ela vai passando próximo da mesma fita, ela gera uma atração. E aí, essa atração se dá pelo quê? Pelas bases. Então, a base citosina se junta com a guanina, a adenina se junta com a uracila com a adenina, e assim vai. Aí você diz, professor, se eu disse que G se junta com C, guanina com citosina, Gal Costa. E aqui, a U. O A se junta com o U. Você já pensou numa dica? Não, pensei não. Desculpa aí, tá? Realmente, aqui eu não pensei, ó. Tem que pensar, me ajuda depois para aqui, ó, de juntar A com U, né? Australopiteco, sei lá, vocês sabem. O A com U é do RNA, certo, gente? Então, não esqueçam. Aí, é com outra fita? Não, é com as bases da mesma fita, porque elas vão fazendo isso aqui, elas vão se condensando, se novelando e as bases vão se unindo, tá? As bases de uma fita se juntam com as de outra fita no DNA. As bases no RNA se juntam com outras bases da mesma fita, beleza? Porque o RNA é uma fita simples, é uma fita única, tá bem? Aqui é só, ó, reforçando tudo aquilo que a gente falou, ó. 5 linhas, 3 linhas, a antiparalela vai ser 3 linhas, 5 linhas. Se começou com A, o outro termina com A. Se terminou com T, o outro começa com T. Elas são fitas inversas. Beleza, gente? Outra coisa, ó. O DNA é uma dupla hélice. Já falei isso para vocês. Antiparalela. O que significa ser antiparalela? Significa justamente aquele exemplo da caneta que eu dei, ó. São antiparalelas. Se elas fossem paralelas, elas seriam assim. Mas ela é antiparalela. Isso quer dizer que elas são paralelas inversas. Antiparalelas, tá? Complementares. O que significa ser complementar? Quer dizer que as bases nitrogenadas de um lado da fita se complementam com as bases de outro lado. Então, ó, se aqui na fita eu tenho adenina, aqui eu tenho timina. Se aqui eu tenho timina, aqui eu tenho adenina. Se aqui eu tenho citosina, aqui eu tenho guanina. Se aqui eu tenho guanina, aqui eu tenho citosina. Ou seja, complementares, tá? E aqui eu mostro a vocês uma imagem do DNA se o quê? Desnaturando, tá? Desnaturando significa perder a sua função, perder a sua estrutura, tá? Então, gente, imagina que essas ligações entre as bases nitrogenadas são ligações de hidrogênio. Se essas ligações de hidrogênio se perderem, se desfazerem, o que é que vai acontecer com as fitas? Se afastam. Se afastam uma da outra. Aí esse DNA vai funcionar com uma fita aqui e outra aqui? Não. Se as fitas estão separadas, morreu o DNA, certo? E aí, gente, ele não vai exercer a sua função. Exemplo de coisas que podem desnaturar esse DNA. Agentes físicos, agentes químicos. Que tipo de agente físico, professor? Me dê um exemplo. Dá um exemplo legal para vocês. Raios ultravioleta. Você vai para a praia. Os raios ultravioleta vêm do sol, bate na sua pele. Aí, incide nas células, vai lá no núcleo, que tem o quê? DNA. Aí o raio ultravioleta, pá, faz uma lesão no DNA. O que foi que aconteceu? Abre. As ligações de hidrogênio vão fazendo o quê? Se rompendo e as fitas vão abrindo, vão abrindo. Quanto maior essa lesão, maior é a desnaturação, mais o DNA vai morrendo, tá? Se você causa uma exposição muito grande de raio ultravioleta, vai gerar uma queimadura e aquilo ali vai fazer com que o DNA morra. Mas se for uma lesão leve, esse DNA ele pode sofrer uma desnaturação reversível, que quer dizer que ele volta ao seu estado natural, porque a lesão não foi tão grande. Pode ser que aconteça, nesse momento de renaturação, um procedimento chamado mutação.
que é quando aqueles raios ultravioletas modificou a estrutura do DNA. Ali ela tinha 60 pares de base, agora tem 58. Ali tinha uma citosina ligada com guanina e o ultravioleta modificou aquela união ali, fez com que uma adenina se ligasse com a guanina, ou seja, mudou a estrutura do DNA, gerou uma mutação. Essa mutação fez com que o DNA mudasse sua função. Antes, aquele DNA ali era responsável por multiplicação das células do tecido epitelial. Agora ela vai multiplicar, mas vai multiplicar de forma desordenada. Vai começar a produzir um monte de célula epitelial, o nome disso, câncer. Tá? Então, gente, uma desnaturação do DNA faz com que ele morra, perca sua função. Tá? A depender do agente que causa essa desnaturação, ela pode ser irreversível, o DNA morre. Tá? Ela pode gerar mutações nesse DNA, ou seja, lesões que fez com que o DNA mudasse a sua estrutura. E ela pode não fazer nada. Tipo, supor que eu fui para a praia, sofri incidência de raios ultravioletas que desnaturou um pouquinho meu DNA, mas aí, rapidamente, ele voltou à sua estrutura original sem causar nenhum tipo de mutação, nem de lesão, e o DNA continua fazendo a sua função. Tudo isso vai depender do quê? Vai depender da incidência daquele agente químico ou daquele agente físico, certo? Outra coisa. Olha que legal esse exemplo. Imagina uma pessoa, um acidente de avião daquele da TAM, tá? Aquele do aeroporto de Congonhas. Vamos lá, mais um exemplo de perícia criminal. Gosto pouco, né, dessa área. Vamos lá. O avião, ele foi tentar decolar, escorregou e bateu na estação, certo? De controle de voo. Explodiu. Estava cheio de combustível. Todos os corpos foram carbonizados. E aí? Temperatura, calor, calor desnatura DNA, DNA morre, perde função, tu consegue identificar a pessoa? Não consegue. Então tá lá, a pessoa carbonizada, carvão. Vai tentar tirar um pedaço da pele carbonizado, serve para identificação? Não serve. E como é que eles vão identificar aqueles corpos carbonizados? Aqueles corpos que viraram carvão, não tem restício de DNA para fazer identificação. Sabe como, gente? Aqui, ó. Arcada dentária, tá? Vão lá, retira a arcada dentária do paciente, ou da vítima, e pega o modelo, né? Ou seja, vai nos dentistas de todas as vítimas, colhe as arcadas dentárias. Quem um dia já foi em dentista? Se não teve uma pessoa que foi aí, pode ter certeza que a boca tá podre, certo? Alguém já foi em um dentista alguma vez na vida. O que é que o dentista faz? Fotografa, faz um modelo, se você for fazer sei lá, qualquer procedimento aí, uma extração, uma prótese, um aparelho, qualquer coisa. A maioria dos procedimentos que você vai fazer, ele tira um molde, ou ele tira uma foto, ou ele tem um raio-x, e aí ele pega aquela arcada e compara. Identificação odontológica forense, tá? E aí é o odonto criminal, o perito legal que faz isso, não farmacêutico, certo? Legal, né? Por quê? DNA foi desnaturado pelo calor, certo? Pela temperatura, pelas chamas, pelo fogo. E aí, se ele desnaturou, perdeu sua função. Não tem mais informação ali para ser armazenada. Olha como é que o DNA ele se organiza, gente. Ó, eu tenho uma fita dupla aqui, estão vendo? Ó? Fita dupla. Se a fita dupla é DNA. Eles começam a se novelar. Começa a se novelar em volta de proteínas chamadas estonas, certo, gente? Estonas são essas proteínas azuis e elas recebem a função de estabilizar estruturalmente o enovelamento do DNA, tá? Então, imagina que tu vai enrolar, vamos lá, vamos pensar. Tu vai enrolar 500 metros de fio. Vai começar a enrolar esse fio nele mesmo? Vai ser mais fácil tu enrolar esse fio nele mesmo ou em um carretel? Para que serve esse carretel? Serve de base para eu poder estabilizar o fio que eu estou enrolando. A estona faz o papel do carretel. Pronto. Essa comparação ela é espetacular, certo? Estonas são carretéis onde
o DNA vai se enrolando e vai se estabilizando. Só que não só tem uma histona, não, são várias. Olha só a quantidade de histonas. Essas histonas, o DNA vai se enrolando nela, vai se enrolando, e enrola mais e mais e mais e forma o quê? Olha isso aqui. Cromossomo, tá, gente? No nosso cromossomo, a gente tem o DNA condensado, armazenando informação genética. Ah, professor, agora eu entendi. A gente passa o nosso cromossomo para os filhos, né? Já que está armazenado a informação genética, está nos cromossomos, o que a gente passa para o filho é o cromossomo? É. O homem passa o cromossomo XY, a mulher passa o cromossomo XX, certo? Se for XX, é menina. Se for XY, né, o do homem que se vir lá para formar o ovo, zigoto. Se para formar o ovo zigoto for o Y, vai ser um menino. Se for um X do homem, vai ser o quê? Menina. Tranquilo? Aqui a gente tem uma fita de RNA, uma fita simples, tá? Ela não está enovelada aqui, ou seja, as bases nitrogenadas não estão se ligando, porque para se ligar ela tem que se enovelar, né? Aqui as bases, a base específica do RNA, uracila, tá? Então, ó, adenina, citosina e guanina igual ao DNA, mas, ó, uracila só RNA. Fita única, tá, gente? Lembrar isso. Uma grande diferença do DNA para o RNA. RNA é fita única. Ó, o que é que ela pode fazer? Pode sofrer esses enovelamentos, e aí, quando ela dobra, uma fita, quando passa próxima da outra, aí as bases vão se ligando. E aí eu quero que vocês atentem para essa base aqui, ó. Uracila, tá? Uracila, tá? Então, é a base típica do RNA, tá? E são 3 tipos de RNA que a gente tem no nosso organismo. Mensageiro, transportador e ribossomo. Mensageiro, transportador e ribossomo. A sigla do RNA mensageiro é difícil, ó. Presta atenção. RNA M, tá? M é de mensageiro. RNA T, T de transportador. E o RNA-R de ribossômico, tá? Primeira diferença que eu quero que vocês saibam em relação aos 3 é o tamanho. Olha o tamanho do RNA mensageiro. É o menor, certo? RNA mensageiro é o menor. Ah, professor, peraí. O RNA mensageiro, ele não tem dobras, é? Ele é uma fita estirada? Exato. O RNA mensageiro é uma fita estiradinha. Ele não sofre dobras, tá? Então, a primeira dica é essa. RNA mensageiro é o mais curto, certo? E não sofre novelamento, tá? Ele é uma fita esticadinha. Agora, ó o transportador. Compara o tamanho do mensageiro com o transportador. O transportador é bem maior. Olha só. Ele está fazendo dobras, ó. Uma dobra aqui, outra dobra aqui, outra dobra. E cada dobra dessa ele encontra, ó, as bases nitrogenadas de uma fita com as bases nitrogenadas da mesma fita. Estão vendo? Elas vão se encontrando, certo? E podem ver que elas são complementares, ó. C com G, A com U, C com G. RNA transportador é maior do que o RNA mensageiro, tá? E o RNA transportador, pessoal, ele tem forma de cruz, tá? Então, o mensageiro é uma forma de uma linha e o RNA transportador é em forma de cruz, certo? E o RNA ribossômico é o maior que tem, é o maior, certo? Olha o tamanho dele aqui, ó. Olha quantas voltas ele vai dando. Vários enovelamentos, várias ligações entre as bases nitrogenadas, é o maior que tem. Só que o RNA mensageiro, gente, ele é uma estrutura que vai se complexar com proteínas, tá? Então, vamos lembrar, ó, RNA ribossômico, ele é uma estrutura de ácidos nucleicos, certo? De RNA, nucleotídeos de RNA, que tem uracila, e ele é muito grande, ele dá várias voltas entre si, ele é o maior que tem, e ele ainda se complexa com proteínas, e esse complexo de proteínas e RNA ribossômico formou quem, gente? Ribossomo. O ribossomo, se vocês já estudaram citologia lá com a professora Aracina, é uma organela no nosso organismo responsável por síntese
proteica, muito bem, pessoal. Isso aí, show de bola. Síntese proteica é a função primordial dos ribossomos. Então, bora parar para pensar. Se os ribossomos têm a função de síntese proteica, o que é que faz o RNA mensageiro, transportador e ribossômico? Proteínas, tá? Fazem proteínas. Beleza? Foi o que eu falei lá no início. O RNA tem a função de armazenar informação, transmitir. Não. Ele tem a função de produzir proteínas. Beleza? Vamos para cada tipo de RNA. Ah, mais uma imagem. Ó, mensageiro, fita simples. O menor que tem. Transportador, em forma de cruz. Faz pareamentos de bases e é maior do que o mensageiro. Ribossômico, é um RNA ribossômico, é o maior que tem, novelado até demais, e ainda se complexa com proteínas para formar o nome da estrutura ribossomo. Beleza? Uma organela dentro da nossa célula, presente no citoplasma. Agora vamos ver esse quadro. Tá? Esse quadro, ele fala o tipo, que a gente já viu, ele fala a sigla, que a gente já viu, fala o tamanho, que a gente já viu, e a função, que eu não falei ainda. Então, gente, eu vou falar a função de cada um desses tipos de RNA, tá? Olha o nome, RNA mensageiro. Se o nome dele é mensageiro, concorda que ele tem uma mensagem? Certo? Essa mensagem, pessoal, é uma mensagem que vai dizer qual é a proteína que vai ser produzida. Então, se é um processo de síntese proteica, quem carrega a informação da proteína que vai ser produzida é o RNA mensageiro, tá? Então, se eu estou numa célula epidérmica e quero produzir proteína, o nome da célula, o RNA mensageiro da célula epitelial, ele carrega a informação que tem que produzir uma queratina. Se eu estou numa glândula que vai produzir determinado hormônio, certo? Proteico, sei lá, insulina, aquela glândula, ela tem RNAs mensageiros que, quando forem lidos, vai produzir quem? Insulina. Bom, gente? Então, é basicamente isso. Ela carrega a informação, ela carrega a mensagem. Aí, eu quero pular para o ribossomo, tá? Esquece o transportador agora. Se vocês olharem essa imagem do ribossômico, vocês vão estar vendo a estrutura do RNA ribossômico, o ribossomo, e dentro dele tem uma fita. Que fita é essa? O mensageiro, tá? Aí você já pensa assim, peraí, professor, se o RNA mensageiro carrega uma mensagem e ele está dentro do ribossomo, isso quer dizer que o ribossomo vai ler o RNA mensageiro? Não, muito cuidado, tá? Ribossomo não lê RNA mensageiro. O ribossomo serve apenas de suporte, tá? Ele serve para segurar a fita de RNA mensageiro, tá? Ou seja, é uma função adaptativa, certo, gente? Ele adapta o RNA mensageiro sobre ele e quem vai ler é o transportador, tá, gente? RNA que lê, RNA transportador. RNA que é lido, mensageiro. E qual é o RNA que segura, que suporta o mensageiro? É o ribossomo, é o RNA ribossômico. Beleza, gente? Não se preocupa, se a imagem está confusa na cabeça, vai ter imagem detalhada e vai ter vídeo. É impossível vocês não aprenderem isso hoje, tá? Vamos começar a entender esse passo a passo por um processo chamado de transcrição, certo? Lá naquele slide inicial do checklist, eu falei, gente, vamos ver na aula de hoje o que é transcrição, o que é tradução. Aí você já pensa, oba, transcrição e tradução são as últimas duas perguntas, a aula está perto de acabar. Acertou. E aí, a transcrição é o quê? A transcrição é o processo pelo qual o DNA gera RNA. Então, saibam, a partir de hoje, coloca aí, ó, bem grande, pode pintar na parede de vocês, certo? O RNA, ele é derivado do DNA, não tem outra, certo? Até tem, mas fica para depois. Por enquanto fica assim, ó. O RNA, ele vem do DNA, tá, gente? Isso a gente chama de transcrição, tá? Isso quer dizer que o nosso DNA,
ele gera o nosso RNA. Tá aqui, ó, a imagem está deixando isso claro. DNA gerando RNA. De que tipo aqui? Mensageiro, tá? Então, esse RNA mensageiro está sendo produzido onde? No núcleo. E ele está saindo do núcleo para onde? Para o citoplasma. Para encontrar com quem? Com o ribossomo. Então, vai acontecer que processo aqui, minha gente? Tradução. Então, ó, não esquece. Transcrição é a transformação do DNA em RNA e tradução é a leitura do RNA mensageiro para gerar o quê? Proteína, tá? Vamos de novo? Transcrição, transformação do DNA em RNA e tradução, leitura do RNA mensageiro para produzir o quê? Proteína. Ah, professor, ficou muito superficial, né? Só pulou muitas etapas aí. Também achei. Por isso que a gente agora vai aprofundar, né? Vamos falar sobre cada etapa dessa daqui. Vamos falar sobre a transcrição e depois a gente fala sobre a tradução de forma bem detalhada, tá? Olha isso aqui, essa imagem aqui, que se você olha esse vídeo, não tem nada demais, tá? Olha a fita azul. A fita azul, eu tenho aqui, ó, nessa região, acompanha o laser, 5 linhas. Se começa em 5 linhas, termina em 3 linhas. Se aqui começou em 5 linhas, aqui vai ter que começar o quê? Em 3 linhas. E vai terminar em 5 linhas. Dupla fita em forma de hélice antiparalelas complementares DNA. Vamos ver se essa complementar, ó. C com G, A com T. Olha o T aqui. É DNA ou não é? Morreu Maria P.A. Agora, o que é que está acontecendo com essa fita? Ela está se abrindo. Eita, professor, ela está desnaturando? É tipo isso. É tipo uma desnaturação. Mas não é desnaturação, não. É um processo fisiológico. A gente tem uma enzima chamada RNA polimerase. Ela vai... A RNA polimerase, desculpa, está aqui na imagem, ó. RNA polimerase. Ela vai cortar a fita de DNA numa região, certo? As fitas vão se separar. Agora, elas não se separam completamente, não. Pode ver, ó, que fica essa parte junto, essa parte junto. Ela abriu só aqui no meio, tá? E aí, gente, para que o RNA seja formado, essa fita vai tomar como molde essa parte aqui do DNA. Então, ó, se aqui é G, essa aqui vai ser o quê? C. Se aqui é T, aqui vai ser o quê? A. E se aqui é T, aqui vai ser A. Se aqui é A, aí você diz T. Não. Se for T, é DNA. Aqui é RNA, vai ser o quê? U. Então, A, U. G, C, A, U. Então, ó, se eu estou formando uma fita simples com uracila, como base nitrogenada, eu estou formando uma fita de RNA. Nome desse processo? Transcrição. É muito bonito, gente. É assim que toda proteína começa a ser gerada. Esse é o primeiro passo. Transcrição. Pega o DNA, corta ele com essa enzima aqui, ó, RNA polimerase, e gerou uma fita simples. Gerou um RNA, tá? Então, esse RNA, ó, novamente, olha essa imagem. Núcleo, tá? Núcleo. DNA tá aqui. Cortou ele, gerou uma fita simples, gerou um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai da célula e vai para onde, gente? Citoplasma. Se encontrar com quem? Olha o nome da estrutura. Ribossomo. Essa estrutura azul é ribossomo. O ribossomo lê o RNA mensageiro? Não. Ele faz o quê? Adapta, segura. Quem é que lê? Essa estruturazinha em forma de cruz. Quem é essa estrutura? RNA transportador. Isso aqui, gente, é o processo de tradução, tá? Vamos falar sobre cada uma dessas etapas? Começa por aqui, ó. Olha quem é essa fita simples aqui, 5 linhas, 3 linhas. Quem é essa fita simples? RNA mensageiro. Ele está em cima de quem? Do ribossomo. Então, ó, a função do ribossomo adaptativa. Aí esse ribossomo começa, ó, a fazer isso aqui, ó, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Tá lendo? Não. Quem é que tá lendo? RNA transportador. Aí, conforme o RNA transportador vai lendo, vai gerando o quê? Essa fita aqui, ó. O que é essa sequência, gente? É uma sequência de aminoácidos.
essa sequência de aminoácidos. Os aminoácidos são os monômeros das proteínas. Logo, essas proteínas vão ser cortadas e vão ser destinadas ao seu local para exercer a sua função. É assim que ocorre a síntese de proteína. Vai crescendo a cadeia de aminoácidos, no final ela corta. Quando corta essa cadeia, gerou uma proteína. Tá bem, gente? Então, olha essa imagem. Quem é esse daqui em forma de cruz? RNA transportador. Extremidade 3 linhas, extremidade 5 linhas. É grande ou não é? É. Tem interação de base ou não tem? Tem aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Olha quem ele está lendo, gente. Quem é que está aqui embaixo? RNA mensageiro. 5 linhas, 3 linhas, tá? E o que é que está expresso aqui, ó? AUC. Pares de bases nitrogenadas, tá? Aqui eu tenho a base nitrogenada A, U e C. Olha a U aí, ó. U é de RNA ou não é? Beleza. Então, gente, essa trinca de base, certo? Trinca porque tem 3. A gente chama de quê? De códon, tá? Os códons são 3 bases nitrogenadas que serão lidas pelo RNA transportador. Beleza, gente? Então, ó, RNA mensageiro, a cada 3 bases nitrogenadas, eu chamo de códon. Aí vem o RNA transportador com 3 aminoácidos chamados anticódon. Nesse caso, o anticódon aqui é U, A e G. Então, gente, se é U, ele tem que se ligar com quem? Com A. Se é A, ele tem que se ligar com U. E se é G, ele tem que se ligar com quem? Com C. Ou seja, o códon, ele vai se unir ao anticódon. O códon no mensageiro, o anticódon no transportador. Quando ocorre essa leitura, esse anticódon representa um aminoácido que está sendo transportado pelo RNA transportador, tá? Cada códon, ou melhor, desculpa, cada anticódon, um aminoácido diferente, tá, gente? Então, ó, eu vou mostrar uma tabela para vocês. Olha essa tabela. Ela parece ser muito difícil, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagine o seguinte aqui, ó. Aqui é o códon, tá, gente? O códon do mensageiro. U e U. Se tiver numa fita um códon, uma fita de mensageiro, U e U, isso quer dizer que vai dar esse aminoácido aqui, ó. Fenilalanina. É um aminoácido. Então, ó, chega o anticódon A, ele vai ler quem? U. E gera aqui aminoácido fenilalanina. Outro exemplo. Supondo que tenha o primeiro no mensageiro, né, o códon C, U e U. Então, deu leucina. C, U. Deu leucina. Então, chega o aminoácido, chega o RNA mensageiro com C, U e U, então vai chegar o anticódon G, A. Qual é o aminoácido que ele está carregando? Leucina. E assim ele vai lendo. Cada códon que ele lê no RNA mensageiro é um anticódon do RNA transportador que representa um aminoácido na cadeia polipeptídica. Olha essa imagem. RNA mensageiro está aqui embaixo. E aqui eu tenho os códons, ó. A, U, C, G, U, C. Cada 3 é um códon. E o códon é do RNA mensageiro. Olha o transportador. Estão vendo aqui o transportador? Eita, professor, esse transportador não está em forma de cruz, não. É verdade, não está, não. Mas releva isso aí, tá? Ele é em forma de cruz. Olha o que é que ele tem aqui embaixo. Anticódon. E esse anticódon está carregando o que, gente? Um aminoácido específico. Vamos ver, ó. U. Que aminoácido é esse aqui, ó? Ó. U
fenilalanina, tá, minha gente? Então, eu preciso que vocês aprendam 4 códons. Só 4. Olha a infinidade de códons que a gente tem aqui. Eu vou dizer a vocês os aminoácidos possíveis que podem existir. Fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, treonina, alanina, tirosina, histidina, glicina, aspartato, asparagina, lisina, aspartato, ácido glutâmico, cisteína, triptofana, arginina, serina, arginina e glicina. Não precisa decorar esses aminoácidos, tá? Nem precisa decorar os códons que vão dar origem a ela. Com exceção de 4 códons, eu quero que vocês aprendam. Que 4 códons são esses, professor? 1, de iniciação, ou seja, que dá início à síntese proteica. E 3, de terminação, ou seja, que finalizam a síntese proteica, tá? São 4 códons que eu quero que vocês aprendam. O de iniciação e 3 de terminação. Olha o MET aqui, ó. O MET só tem um. Só tem um. Não tem MET em outro lugar. Então, só tem um códon que pode estar presente no RNA mensageiro para gerar essa metionina. Olha quem é. Vamos lá, ó. A. Começa com A, porque está aqui, ó. A. Se ele está nessa coluna, U, certo? E ele é o último, G. Então, quer dizer que A, U, G é o de iniciação. Eu vou até escrever aqui, tá? Deixa eu escrever, calma. Caneta. A, U, G. Esse é o códon de iniciação, tá, gente? Esse é o códon que, quando o RNA transportador chega aqui com U, A, C, gera a metionina. Esse A, U, G está onde? No RNA mensageiro. A, U, G, certo? Formou metionina. Professor, se metionina é o aminoácido que dá início à síntese proteica, isso quer dizer que toda proteína tem o aminoácido metionina lá no início? Exatamente. Toda proteína começa com metionina. Não tem exceção, pode ficar tranquilo, certo? Agora, estão vendo esses 3 aqui que tem o nome? Stop, stop e stop? Bora ver quem são essas bases? Vou ajudar vocês com a caneta. Ó. Cadê a caneta? Caneta. Tá aqui. Vamos lá. Ó. Eu tirei a caneta. Bora, caneta. Aqui. Ó. Stop. Tem um aqui. Tem outro aqui. E outro aqui. Stop é que acaba. Acaba a síntese. Não tem aminoácido nesse RNA transportador. Ele simplesmente chega, lê o RNA mensageiro e finaliza a síntese proteica. Qual é o códon no RNA mensageiro que representa a parada? U, porque eles estão aqui nessa linha, né? Aí aqui, ó, A, certo? Porque tá aqui, certo? E esse daqui, ó, esse stop é o quê? A. Então, formou U, A. Concordam, ó? U, esse aqui, A, esse aqui, A. Então, UAA é o primeiro. Vamos ver o segundo. U, tá aqui. A, tá aqui. G. Então, ó, U, A, G. E o terceiro? Tá aqui, ó. U, tá aqui. G, tá aqui. A. Então, U, G, A. Então, galera, olha só. Esse é o de iniciação, metionina. Esse é o de stop. Esse é o de stop. E esse é o de stop. Eles não geram aminoácidos. Eles encerram a síntese proteica. Legal, né? Se leu isso aqui no RNA mensageiro, ALG, começa a síntese proteica. Se leu o AA, o AG e o GA, encerra a síntese proteica. Professor, como é que eu vou decorar essas siglas? Muito difícil. Eu lhe ajudo, tá? Para você decorar os códons de parada, imagina que você está numa tribo indígena e você vai fazer o canto da chuva, tá? E como é que você faz o canto da chuva? Chamando pelas trincas
de bases nitrogenadas de paradas de stop, tá? Então, é só repetir comigo. UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA. Pronto. Quero ver se você não aprende. Não esquece nunca mais. Então, esses são os códigos de parada. Professor, e a dica para eu decorar o código de iniciação? Então, de iniciação é assim. Você vai na geladeira tomar um copo d'água, aí você percebeu que foi mais água do que podia, você fez assim, ó. Aí foi tipo assim, né? Eu acho que ficou parecido, né? Algo, né? Engolindo muita água. Então, ó, aqui a gente tem o ribossomo, certo? RNA ribossômico. Aqui a gente tem o RNA mensageiro. Aqui a gente tem as bases nitrogenadas. A cada 3 é um códon. O RNA transportador vem com anticódon e o aminoácido. Esse aminoácido só não vem se ele ler o códon de parada, tá, gente? O AA, o AG, o GA. E o de iniciação, o aminoácido é a metionina. Qual é o códon? AUG, certo? Com essa dica fantástica de beber água. E aí, pessoal, eu quero só finalizar a aula mostrando para vocês um videozinho, beleza? Um videozinho da síntese proteica, tá? Bora lá. O que a gente tem aqui, ó? Do DNA até a proteína. Aqui é o que, hein? Uma célula, tá, gente? Uma célulazinha rosa. Aqui, ó, célula. Beleza? Membrana da célula, a gente vai entrar nela. Se preparem. Pronto. O que é que a gente tem aqui? A gente tem mitocôndria, tá? Provavelmente um lisossomo, não está muito claro. Acho que isso aqui é o Golgi, né? Complexo de Golgi. E aqui a gente tem o núcleo, tá, gente? Então, vamos dar foco ao núcleo aqui, certo? Ele vai entrar no núcleo, tá? Rompeu a membrana do núcleo. Olha quem ele encontrou no núcleo. Cromossomos. E os cromossomos, eles são o quê, gente? Olha esse emaranhado aqui, de material genético. DNA, tá vendo? Olha o DNA aqui, ó. Enrolado no carretel. Como é o nome do carretel? Proteínas histonas. Tá aqui, ó. A proteína histona. E como é que eu sei que são RNA, professor? Não está dando para ver se essa base nitrogenada é timina, não. Beleza, mas tem dupla hélice. Se é dupla hélice, é DNA, tá? DNA enrolados em histonas formam o cromossomo. Esse DNA, gente, a gente chama que é o material genético, tá? São nossos genes. Nossos genes é feito de DNA. O que é que ele vai fazer agora, ó? Ele vai pegar essa enzimazinha, olha o nome da enzima, gente, RNA polimerase. O que é que faz a RNA polimerase, ó? Corta o DNA no meio, abrindo essa fita, ó, abriu ou não abriu? Consegue ver a abertura? Aí lembra que eu falei, gente, não é o DNA que abre, ele não se separa completamente um do outro, não, ele fica a parte junta. Então, ó, essa parte aqui tá aberta, isso aqui vai servir de molde para a produção do RNA, mas o resto está fechado, tá? E olha essa fita nova que está se fazendo. É uma fita nova, vamos ver de que é essa fita, ó. Adenina. Ó, se aqui é timina, aqui é o quê? Adenina. E se aqui é adenina, aqui vai ser timina? Não. É uma fita de RNA, então aqui é uracila, tá? Então, ó, CG, GC, TA, GC, TA, CG. Então, vamos adivinhar. Desse A, vai se ligar o que aqui? Uma base nitrogenada? U, vamos ver, ó. Ó, se ligou. E assim vai, até formar essa fita de RNA. Tá vendo como é lindo? Fantástico. A gente poder visualizar isso de forma animada, né? Formou o quê? RNA mensageiro, uma fita simples, uma fita esticada, tá? Esse RNA mensageiro, pessoal, ele vai para onde? Ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma, tá? É lá onde ocorre a síntese proteica, não é no núcleo, não, é no citoplasma. Lembrar, os ribossomos estão no citoplasma. Então, ele sai do núcleo,
chega lá no citoplasma e vai se adaptar ao ribossomo. Vixe, professor, achar que o ribossomo servia para coisa melhor, ele só vai sustentar o RNA mensageiro? Exatamente. Olha, ele sustenta. Para quê? Para o RNA mensageiro ser lido. Por quem? Pelo RNA transportador. Forma de cruz, com suas interações de base, e com um anticódon. Esse anticódon traz consigo um aminoácido, que vai ler o que, gente? Aqui, ó, o anticódon vai ler um códon. Então, vamos ver se não vai ser, ó. Aminoácido, tá aqui, olha as interações, olha, legal. Isso aqui é um anticódon, tá? Aqui é um anticódon. Vamos lá, ó. Anticódon UCA. Se é um anticódon UCA, ele vai ler quem? Ele vai ler um códon AGU. Vamos ver se não vai ser isso aí. Esperar ele chegar lá na fita, tá? Ó, AGU. E aí pronto. E aí ele joga o aminoácido para a cadeia polipeptídica. E aí vai. Olha aí, ó. Um aminoácido colando em cima do outro, forma uma cadeia polipeptídica. E essa cadeia polipeptídica, gente, é a proteína, tá? Passou um códon de stop, ó, o AA, o AG, o GA, parou. E aí gerou a proteína. Proteína é essa daqui, que vão ser as biomoléculas que a gente vai estudar na aula da próxima semana. Beleza? Então, ó. Checklist respondido, certo? Todas essas respostas aqui a gente deu durante a aula. Se vocês quiserem depois, vão pegar a gravação para responder. Quem anotou tudo direitinho já consegue responder. Vocês podem usar o livro também. Respondam este estudo dirigido aqui, tá? Esse exercício de fixação, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível para esclarecer, seja via e-mail, seja via chat, seja via WhatsApp do representante ou qualquer outra ferramenta que vocês queiram usar. Vou parar a gravação.